Bom dia, Deus abençoe sua vida. Estou passando aqui, irmãos, com um novo quadro desse canal, profetizando sobre o pouco. E eu quero, nesse quadro, convidar você a participar sempre comigo, que nós vamos profetizar sobre o pouco. Seja o pouco que for bom na nossa vida, que estiver pouco, nós vamos profetizar que aumente, que seja multiplicado. Agora, se for as coisas ruins que estão na nossa vida, que seja pouco ou muito, nós vamos profetizar que eles vão, que aquilo que for ruim vai desaparecer, vai diminuir até desaparecer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, esse é um quadro que eu gostaria que você participasse, porque sua vida vai ter uma guinada, entendeu? Deus vai te dar vai começar a te dar grandes vitórias. Você vai começar a ver paulatinamente na sua vida mudando. Aqui no livro de 2 Reis 4:42 conta a história de Eliseu. O profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Então, eram mais de 100 homens que naquela escola, os filhos dos profetas estudavam com Eliseu a palavra de Deus. Naquela época, era uma época de muita escassez, de muita seca, de muita miséria, por causa da seca. Se não chover, irmãos, não tem plantação. Nós sabemos disso, né? Que quando a chuva, os negócios chegam na nossa mesa tudo mais caro, os mantimentos, as verduras, tudo chega na nossa mesa mais cara. Então, naquela época, era um período assim de muita escassez. E aqui eu vou falar a respeito de Baal Salisa, um homem que era de Baal Salisa, que Baal era o deus daquela época, o falso deus daquela época, e que o povo de Israel pecou muito, indo atrás de pessoas que serviam esse Deus. Mas Deus, com seus profetas, sempre alertavam eles. E Eliseu, nós sabemos a história que Eliseu era um homem de Deus, um profeta de Deus. E nessa história aqui fala que chegou um homem de Baal Salisa, um homem que cria no Senhor, conhecia a palavra de Deus, os mandamentos da lei de Moisés, né? Que a gente tinha que o quê? Tirar os dízimos, as primícias, as ofertas e levar à casa de Deus para que Deus não faltasse nada na casa de Deus e Deus prosperasse, né? A vida do povo. E até hoje é assim nas nossas vidas. Então aqui fala que Eliseu, né, estava lá na casa, no templo lá, e chegou um homem de Baal Salisa que trouxe a Eliseu, amados, pães de primícias, 20 pães só de cevada e algumas espigas de milho. Só que eram muita gente ali, eram 100 homens para Eliseu alimentar. Então, o que acontece? Aquele homem pegou lá, eu creio que no meio daquela luta toda, né, que não estava chovendo e foi uma luta, aquilo que nasceu lá, que ele conseguiu, ele foi fiel a Deus. Ele pegou lá suas espigas, eu creio que as primeiras que deu lá, e levou até o profeta com alguns pães de cevada, 20 pães de cevada. E nisso, amados, aqui fala o seguinte, que um homem de Deus veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus, Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Eliseu falou para Geazi, para o seu servo: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como hei eu de pôr diante de 100 homens? E disse: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então, queridos, hoje em dia nós vivemos dias difíceis, que a gente fala assim: nossa, eu estou recebendo pouco, eu estou ganhando isso, mas as contas são muitas, as despesas são enormes, eu não sei o que fazer mais, o meu salário que eu ganho não dá, muitos estão desempregados. Muitos estão assim, amados, sem condições nenhuma de arcar com suas despesas, né? De
cumprir com seus compromissos, né? Os credores são muitos, cartão de crédito, às vezes as pessoas chegou num ponto que teve que fazer tudo no cartão de crédito para ver se conseguia segurar as pontas, não faltasse nada, mas agora já não está dando mais para fazer isso, porque não tem salário para você cumprir com suas despesas, com suas contas no final do mês, né? Pagar os seus credores. Então, é uma dificuldade muito grande que nós, o povo do Brasil, e para não dizer no mundo, vamos falar aqui do Brasil, que nós sabemos como está a situação. Então, queridos, nós temos que apelar o quê? Para a fé. Nós temos que apelar para a fé no Senhor. O meu justo viverá pela fé. Lá no livro de Abacuque fala. Então, queridos, o que acontece? O servo de Eliseu, quando viu aquilo ali, 20 espigas, né, ou melhor, 20 pães e algumas espigas, Eliseu falou, coloca lá diante do povo, lá para que eles comam. Ele falou assim, que é isso? Para que vai adiantar colocar isso diante de tanta gente? Eliseu falou assim, coloca lá diante deles, porque assim diz o Senhor, vai dar e vai sobrar. Então, o que eu estou chamando você? A partir de hoje, nós vamos profetizar, meu Deus, vai dar e vai sobrar. A minha conta lá no banco, meu pai, está quase no vermelho. Não chegou no vermelho ainda não. Mas o que tem lá, o Senhor há de prosperar. Eu profetizo que vai entrar a vitória lá, eu não sei como, meu pai. Mas a tua palavra, eu estou orando sobre a tua palavra, essa palavra. Assim como aquele pouquinho de pães, de espigas que Eliseu mandou colocar diante de 100 homens, sobre a palavra do profeta, aconteceu um milagre, vai dar e vai sobrar. Amados, vai dar e vai sobrar. Começa a falar isso agora. Não olha as circunstâncias, não. E seja o quanto for que Deus te dê, você seja fiel a Deus. Não tem jeito a gente ficar pedindo, Deus, prospera, Senhor. Faz isso, o que Deus manda a gente colocar no altar, que é dele, a gente não coloca. Aí não tem. Essa bênção é quebrada quando a fidelidade da gente. A gente é fiel lá no altar, né? Coloca uma oferta. Aquele homem, eu tenho certeza, irmãos, que se ele fosse olhar a situação naquela época, o tempo, como é que estava, né? As dificuldades, ele não falava assim, não vou levar nada lá, não. Porque é tão pouco que está dando, a chuva seca, a plantação deu pouquinho, os milho dá mais para o gás, mas não. Ele foi lá, fez os pães, não, primeiro Deus, primeiro o Senhor, fez os pães, pegou as espigas lá no milho, lá que devia não estar muito bom, porque quando está tudo seco, irmãos, nada dá bom, não. Quando dá, nada dá bom, não. Então, eu tenho certeza que ele escolheu as melhores espigas lá que deu lá e levou para o homem de Deus lá. Você está entendendo o segredo? O mistério é esse: é ser fiel, é crer, agir dentro da palavra e profetizar a vitória e ser fiel, amados. Então aí Deus repreende a legião de gafanhotos do inferno, a legião o migrador, o cortador, o destruidor, sabe? Em nome de Jesus. Então vai dar e vai sobrar. Você vai sair agora, eu vou achar emprego, Deus. Vai dar e vai sobrar. A porta vai estar aberta. Em nome do Senhor Jesus. E se você não faz isso, se você não pega o primeiro seu e coloca diante de Deus, passa a fazer isso agora. Fala, Senhor, se você não sabia, ó Deus, eu não sabia disso não, Senhor. Mas a partir de agora eu vou fazer. Mas 10% é do Senhor. Oh, aleluias. 10% é de Deus, das suas rendas, né, que você recebe. Naquela época eles davam